Então vamos lá. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e estou aqui com o incrível Rafael Pinho, habilidoso mandarim, vulgo Mamarro. Certo, Pinho? Certíssimo. Vamos com tudo. Estamos abrindo a temporada 2024. Depois de uma pausa de férias, estamos reiniciando as gravações e fica de olho que a agenda promete para 2024. Hoje, o nosso convidado, abrindo a agenda policial que nós vamos ter aqui. Nós temos agendas espirituais, policial, automotiva, enfim. O leque, a gama de produtos do Mais um Dia Feliz está crescendo. Certo? Nosso convidado hoje é o Marconi Mendanha. Ele que é comissário de polícia e instrutor da Academia de Polícia. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite para você. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, Flávio. Obrigado, Pinho, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos nesse bate-papo gostoso dessa tarde aí. O prazer Maravilha. é todo nosso, mas aqui a gente tem uma promoção que ela continua em 2024. Basta você se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e faturar 7 anos de sorte. Mas se você ignorar o chamado, o Pinho vai falar o que acontece. Vamos cortar a luz da sua casa em 7 dias. Então, você não vai ficar nessa perrengue passando por isso. Então, invista na sua felicidade e no seu bem-estar. Certo? Vamos ao oferecimento também da Bidu, carregadores elétricos veiculares inteligentes. Basta você acessar o QR Code no final da tela e ter acesso a toda a gama de produtos. Certo, Pim? Certíssimo. Se você tá com dúvida aí se tem que ter um carregador em casa ou não, vou te falar, tem que ter um carregador em casa. Não é só para quem tem carro elétrico, não. Você, hoje em dia, vai começar a receber também muita gente que tem carro elétrico. Às vezes vai rolar aquela desculpa, eu não posso ir na tua casa porque eu não tenho vai acabar aqui a eletricidade do carro, o cara tá com vergonha de falar que carrega no shopping, enfim. Bota um carregador lá na sua casa, entre em contato com o pessoal da Bidu, eles vão te dar todas as informações, vai tirar foto ali, vai te dar todo... eu não sei como é que vai instalar, a minha rede elétrica é esquisita, eles vão te falar tudo, entendeu? Do A ao Z. Então vai tirar todas as suas dúvidas, eles vão na sua casa instalar também, vai ver toda a rede elétrica, tudo certinho, tudo bonitinho, igual o carregador que vem aí de fábrica, não tem nada diferente, vai carregar o seu carro igual. Também quem tem condomínio, síndico, vai começar aquela briga ali no grupo ali, vamos evitar esse estresse, entre em contato com a Bidu, que vai te dar um ótimo preço aí para botar no prédio inteiro, aí no condomínio inteiro, vai ficar todo mundo feliz. 2024, eletrizante, hein, Flávio? Porque esquisito é ter um carro elétrico e não ter o carregador elétrico. Exatamente. Certo, Pim? www.bidu.com.br é o elefantinho que dá choque e ainda manda um amendoim para nossa mesa. Certo, Pim? É isso aí. Vamos lá. aqui agora ao nosso convidado. Ele que tem décadas de polícia, experiência que não falta, histórias que não faltam, e ele vai contar um pouco disso pra gente. A gente já começa com uma pergunta logo de cara. Para ser policial, é vocação ou talento? Bem, hoje em dia é passar no concurso, né? Antigamente havia muito mais por vocação, mas hoje a realidade, a pessoa vem muito mais atrás do serviço público, da garantia de ter o serviço público, e aí depois começa a tomar gosto, às vezes, até mesmo pela polícia e segue. Outros servem só para ser trampolim e vai embora. Entendeu? Você entrou na polícia numa época diferente da atual. Bem diferente, onde a maioria das pessoas, posso dizer que 90% ou mais, vinha por vocação mesmo. Isso Né? E tinha naquela época, né, que eu fiz concurso em 1982, as pessoas vieram da Zona Norte, né, Baixada Fluminense, porque ainda era nível de segundo grau, depois tornou nível superior. Então isso restringiu, foi bom porque entrou pessoas mais seletas, mais inteligentes, mas também a mão de obra caiu um pouco nesse sentido. Né? E você começou na Polícia Civil e também depois foi para a divisão especial. Eu comecei na Polícia Civil, né? Fui trabalhar na 28DP, minha primeira lotação. 28 é onde? Era aqui em Campinho. Ah, tá. Né? E junto com meu pai, porque meu pai era policial civil e ele foi um cara que me inspirou muito para vir para a Polícia Civil. Então, eu fui trabalhar junto com ele. Mas ele mesmo falava depois, a gente sentado à mesa, ele falou, cara, não vai dar certo a gente trabalhar junto, porque a gente sai para a operação, fica um preocupado com o outro. Chegaram a trabalhar juntos já? Chegamos. Chegou a fazer alguma operação junto? Chegamos. Pô, que tensão, hein? Que aí é aquela coisa do filho querer proteger o pai, né? Porque tá novo, né? Então deixa que eu vou na frente. Caramba. E o pai
por ser mais experiente, aquela coisa, e ele falava um velho ditado, meu irmão, pato novo não mergulha fundo. Verdade. Né? Então ficava aquele choque. Ele né, preocupado com você preocupado com ele? e quando eu estava cursando na academia de polícia, tinha uma outra filha de policial, que é a Marisa, e que o pai dela era delegado de polícia, doutor Neuci de Freitas. E o doutor Neuci era o diretor da Divisão de Recursos Especiais, que hoje é a Aquária. Né? Na época se chamava de Diresp. E a Marisa conversou com ele e ele me levou para o Recursos Especiais. Né? Então, que era ali em Benfica, hoje é o Batalhão Prisional. Né? Que ali do lado tinha o Corpo de Bombeiro, tinha o 22º Batalhão, tinha o Recursos Especiais e também a DRFR. Então, era um complexo só. Né? E era bom porque tudo ficava intercalado, a comunicação era mais rápida. E depois foi para a cidade da polícia, né? Ou não? Aí depois, né, Muito agora tempo bem depois. recente, agora o recurso foi para lá, entendeu? Mas antes ele tinha saído dali de Benfica, foi para Barra. E lá tem várias delegacias, né? Isso. Aí depois foi lá para o centro da cidade, no prédio da chefia de polícia, o recurso ficou lá. Foi quando ele se transformou depois em Sinap, de Sinap a nomenclatura mudou e hoje é Aquária. Entendeu? E como é que foi essa operação com teu pai lá? Você conseguiu fluir bem, não? Cara, fluiu, né? Porque... Mas a gente sempre depois parava. Então, porque ele ia para um lado, eu ia para o outro, né? Para não ficar aquela coisa. Mas depois a gente conversando, a gente viu que não ia dar certo os dois trabalhando junto ali. Ele não ia conseguir, né, desenvolver aquilo que ele era em potencial. E porque ia ficar preocupado com o filho, eu também não ia conseguir desenvolver porque estava ali meu pai. E depois ele se Né? aposentou. E eu depois tinha um mês de polícia quando fui baleado. Né? Entendi. Então, no Ah, momento... foi baleado? Fui E baleado. onde que foi o tiro? Cara, eu tomei um tiro na cabeça e outro na perna. de Sério? raspão. Mas a de raspão? Não, na perna foi de raspão. A cabeça, a sorte que o tiro que me atingiu, primeiro atingiu a coluna do carro, que na época era aqueles fusquinhas. Aham. Ah, né? Atingiu diminuiu e o depois ficou projétil. preso aqui no osso. Mas era de qual armamento, assim, de... O quê? Fuzil não, né? Não, nessa época não tinha fuzil. Foi qual, Fuzil qual chegou no época final na da época? década de 80. É. R15, E aí eu né? peguei, foi o de 9 milímetros. Porque o projeto perdeu velocidade, então. Mas aí e ficou veio- presa no osso, aí fui pro hospital Souza Guiar, no centro da cidade, né, cara? E lá Caramba! na mesma hora extraiu Quanto tempo o você já tinha na projetinho. polícia? Um mês de polícia. Um mês? E chegou lá com um projétil cravado na cabeça. Já. Isso que eu sou muito bom na Mas cabeça, foi o quê? né? Foi operação em algum lugar, não? Cara, a gente estava indo para o centro da cidade cumprir expediente. Aí, ali onde é o UERJ, né? Sim. Então, tinha acabado de construir aquela passarela que dá da UERJ para o metrô, né? Aham. E ali embaixo a menina veio gritando, viu a viatura, porque tinha roubado o carro dela. Alguns metros à frente a gente viu o carro. Só que quando a gente começou a perseguição, vinha um outro carro na cobertura. Emparelhou com a gente e, meu irmão, Descarregou. descarregou. Mas quem ficou pior na época foi o Vadinho, porque o vidro da frente da viatura explodiu. Né? Eu nunca vi o vidro... Não estilhaçava, né? E aí os vidros entraram e um dos vidros quase perfurou o pulmão dele. Então ele ficou com tanto estilhaço, né, no peito, na altura do pulmão. Numa época onde o para-brisa era diferente do que é hoje. Exatamente, entendeu? E aí o Vadinho ficou mal, que aí ele estava com muito sangramento. Apesar de eu estar sangrando bastante, mas eu estava consciente, eu não perdi a consciência. Entendeu? Mas tava com a viatura, era um Fusca. Era um Fusca. E conseguiu ir dirigindo mesmo assim? O outro colega, que éramos três. Ah, Eu três. estava sentado no banco de trás, eu não tinha condições de dar tiro, Aham. né? E Ah, você estava no banco de eu trás. estava no banco de trás. Carro e- duas portas. Caramba, de e Fusca aí no o banco de Ademar, trás naquela o época, né? Ademar dirigindo, o Vadinho, né, do lado e eu atrás. E a gente na perseguição, na época era um Chevette. Só que veio um Voyage preto na cobertura Muito mais rápido que o Chevette e o Fusca. É. Na época. e foi isso que aconteceu. Que Aí, coisa. Eu tô assim. Não, hoje em dia também a gente pensando dos carros que estavam envolvidos, né? Pois é. Cara, numa época Numa que, época que- foi 9 milímetros, né? É. Numa época que o fuzil ainda não era tão Não, presente não, como é não. hoje. Naquela época Não era tinha, né? as nossas armas eram 38, 38, que era o Urina. Schmidt Wells, né, cara? A escopeta 12, Escopeta. né? Tinha ainda, não tinha? Tinha, mas quem usava A ainda PM. mais era PM. Né? E nós usávamos a Walter,
né? A metralhadora da polícia era a Walter, ou então a HK MP5. Então era um negócio mais rústico, mais antigo, né? Cara. Então as duas armas mais pesadas é a metralhadora Se eu não me engano, e a os fuzis escopeta calibre começaram a 12. chegar mesmo nas comunidades no final da década de 80, início de 90. 90. Que aí começou a vir o AK-47, o AR-15. Foi o R15 primeiro, né? E aí Primeiro foi o R15. ficou desalinhado, né, com a bandidagem, né? Ficou. Acho que foi o início mais da cocaína mesmo nas favelas e também aí aquela foi época do aquela Brizola, né? aquela de confusão com o de, Brizola. realmente comando vermelho. Aí nessa época eu estava na entorpecente com um delegado titular na época, era o doutor Antônio Nonato. Ali foi uma virada de chave importante é, nas comunidades, final de 80, né? Entendeu? Cara, o que me impressiona mais é que desde aquela época até hoje em dia, cara, nada mudou, só piorou. Isso é incrível. De armamento, ninguém... Eu adoraria chegar para algum candidato a governador, se sentasse aqui um dia, falar assim, qual é o seu plano para pequeno, médio e longo prazo para acabar com tudo isso? O tráfico não vai acabar. O tráfico, meu irmão, o cara vende ali, até no barzinho, mas tirar esses armamentos, porque assim, eu não vejo nenhum plano para terminar isso. É complexo, infelizmente. Cara, é a questão de... Primeiro tem que entender, questão política, né? Exatamente. Falta vontade política. Mas porque a polícia, ela está pronta para enfrentar. Só que hoje ela não enfrenta, porque hoje é tantas barreiras que colocam, né, policial, que o policial hoje fica, entre aspas, não digo com medo, né? Acuado. Sim. Pô, se eu fizer isso, vai ter consequência. Tiraram todo o amparo do policial. O policial hoje não se sente seguro. Juridicamente? Juridicamente, porque ele teria que ter esse respaldo jurídico. Hoje o policial não tem. Diferente do policial dos Estados Unidos, que é valorizado. Antigamente você tinha esse respaldo jurídico. O governador jurídico. Não segura nada também, então, nem pode. Hoje a política hoje está bem diferente. Então, eu acho que no momento que os políticos resolverem ter vontade política de verdade, querem fazer uma política de segurança pública séria, tudo se resolve. Cara, eu tenho alguns amigos que são policiais, né? Cara, os caras prendem o mesmo cara, às vezes, pela quarta vez. O cara tem 10 passagens, o cara prende, daqui a pouco o cara tá solto, ou seja... na verdade tem que rever a legislação, né, cara? Não, mas às vezes o cara não condena, o juiz ele não condena muito, porque não tem espaço no presídio. Aí, bota na tornezeleira, bota não sei o quê. Aí, tá entendendo? Meu irmão, fica uns querendo esconder o rabo ali. Hoje tem a questão do garantismo, né? Então, hoje o juiz garante, tem muito mais a questão da garantia. A nossa legislação, ela é pró-réu, né? Em parte eu entendo, mas esse garantismo está em excesso, entendeu? E aí você tira o poder do policial, que ele é o garantidor da lei, e se nós olharmos um pouco mais... A polícia é a linha imaginária, é a última linha de defesa, né? E a linha imaginária que divide o bem e o mal. Então, se você acaba com a tua última linha de defesa, acabou, bicho. Entendeu? Se eu sou um agente que é garantidor da lei, não tenho respaldo para agir, eu não sei como agir, eu não sei o que vai vir depois, então... Mas esse negócio desandou muito na década de 80, né? Finalzinho, né, ali, né? Porque na época de 80, se trabalhou muito, prendeu, não teve um traficante que não foi preso. Mas chefe de tráfico. A polícia entrava em qualquer morro. E não precisava de grande amparo. Aparelhagem. Amparo policial de tanta gente. Então, eu me lembro que eu entrava com a minha equipe era formada no máximo de 6 pessoas. Entrava, juntava no máximo 2, 3 equipes, subia em qualquer morro. Agora vai no Complexo do Alemão. Hoje tu não faz. Hoje tu pode ir com 100 homens, vai ficar difícil, dependendo do local. Se hoje o nego já sabe mais ou menos que tem que avisar. Não tinha um bonde andando na rua, né, cara? Não tinha. Esse é um absurdo. E os caras também respeitavam. Ainda mais que naquela época, né, quando eu trabalhava na DRE, quando os caras sabiam que era que eles chamavam de André. Meu irmão. DRE, né, André? Que chegava, se der ali já era. Quando eu entrei na polícia, meu irmão matava um policial. Pô, era no mínimo 10, 20 vagabundos. E hoje tu não pode fazer nada. É diferente. Hoje mudou. Ponto. Dizer que nenhum policial fica satisfeito de puxar sua arma e ter que matar alguém. Tá? Nenhum policial. O bacana é quando você faz a investigação, vai lá e prende sem dar um tiro. Nenhum policial.
sai de casa com a intenção, meu irmão, vou Agora, matar fulano, vou Olha matar ciclano. que situação Como o estranha. pessoal fica falando. Olha que situação estranha que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. O Estado sabe que existem territórios dominados por narcoguerrilha. Né? Muito esquisito Sabem que isso. lá existem centenas de fuzis. Mapeado. E o Estado convive com isso. Exatamente. É igual Isso você ter é- barata na cozinha e não bota um remédio. Não, é assim, você sabe que aquela região ali está dominada. Mas vamos lá, vamos parar um pouquinho. Mas por que aquela região está dominada? A ausência do Estado. A ausência do Estado, sem dúvida. É aquilo que Só a gente que as pessoas hoje colocam a responsabilidade só na polícia. Sim. Só que a polícia é um dos tentáculos do Estado. Já é não é a prevenção, já Né? é o... Se nós formos olhar para um projeto que não tem muito tempo atrás, o projeto UPP, se você analisar o projeto UPP, é um projeto maravilhoso, Sim, sem dúvida. tá? Mas que também A tem uma polícia validade. fez né? o papel dela. Qual foi o papel da polícia? Retomada de território. Ponto. A polícia fez o papel dela. Ela foi lá e retomou o território. Não é isso? Retirada dos armamentos Perfeito, também. perfeito. Não Olha o só, término do independente tráfico. da retirada do armamento. É o modelo, Né? é o modelo. Então, vamos pegar o Morro do Alemão. Foi lá, entrou dentro do Morro da... Ou seja, Aí ela a Colômbia entrou. ela retomou O território. o território. Te pergunto, os outros tentáculos do Estado entraram? Começou a entrar ali, Perfeito. Entrou? clube, Desculpa, light. entrou. Só que quando a gente fala de segurança pública, não é só falar da polícia, porque ela é interdisciplinar. Né? Tem que vir tudo. Light, SEDAI, escola, Ministério Público, Defensoria Pública. Esse teu texto é igual o né? secretário de Saúde. Segurança... Esse teu texto é igualzinho o secretário de Segurança Pública da época. Então, se não entrar os outros tentáculos do Estado, deixar só... Aí, o que fizeram? Só entrou no primeiro mês, né? E mesmo assim não entraram todos, saíram e deixaram quem? A polícia. Só uma parte. Pô, não, só deixou a polícia. Aí uma parte que jogou era a toda a polícia. responsabilidade em cima da polícia. É, não vai dar Até certo. o teleférico desculpa. parou de funcionar. Aí a polícia que dava aula para os É, meninos isso aí. de luta. Porque Trocava já, ideia na Porque quadra. já trocava ideia na quadra, fazia o trabalho de serviço social. Social. Tudo era a polícia. Então, quando deu errado, o problema estava na polícia. Então, o projeto deu errado por causa da polícia? Não. A polícia fez a parte dela. Mas ali também, vamos voltar. Não, tá perfeito esse texto. Não, O exatamente. secretário de Segurança, que eu esqueci o nome dele, muito competente, rapaz, que fez o início da UPP, Beltrame? Beltrame, ele tinha um discurso exatamente desse. Eu não posso sozinho salvar a sociedade, a comunidade ali. Né? Cadê os outros? Cadê a educação chegando? Cadê Mas a aquilo saúde? ali também não foi- Cadê a assistência social? Na época da eleição? Não, a reeleição cara. ali. Não, ele... Era muita coisa envolvida também. Era Cara, o mas Eike olha só. Batista também dava um dinheirinho para ajudar a pagar o. Eu não a hora vou nem extra, entrar né? nessa serra. Hoje, para mudar o cenário do Rio de Janeiro, eu tenho que pensar de médio para longo prazo. Eu não consigo mudar o cenário hoje, de hoje para amanhã. Não consigo. Tá bom? Então, um dos cenários que eu preciso mudar, principalmente, e tem que trabalhar, é a educação. Educação. Só que hoje, né, os educadores também não podem exercer seu papel. Porque hoje, o que é responsabilidade da família, estão jogando em cima dos educadores. E se os educadores tentar fazer o papel dos pais, são criticados. É difícil. Né? Tu vê hoje professores, né, sendo hostilizados dentro da sala de aula, Falta de respeito. sendo ameaçados. Antigamente não, cara. Qualquer coisinha era um apagador voando na tua cabeça e a gente tá vivo. A voz do professor. Né? A voz Botava do de professor. castigo. Dava medo. Dava reguada. É. Pô, bicho. E todo mundo sobreviveu professor nessa falava, tu época. baixava a cabeça E todo mundo se quietinho. tornou guerreiros. E hoje o professor não pode fazer nada. Então o aluno está com o celular, está debochando do professor. Né? Pega a cadeira e diz que eu não vou fazer, rasga. E o professor não pode fazer nada, cara. Porque também largaram o professor lá dentro. E o professor está dando na comunidade. E qual é a proteção que o Estado está dando ali para aquele professor? As comunidades abandonadas. Qual o também. amparo que esse professor está tendo? Desculpa. E aí, se nós olharmos o mérito, o professor está tão desamparado quanto o policial. Então, se você não cuidar de 3 pilares principais, que é a saúde, educação e segurança, Não anda. só que você tem que tratar de segurança como a segurança deve ser tratada, né? Hoje nós temos aí vários entendidos
mas ninguém ouve o operador de segurança, ninguém ouve aquele cara que está na ponta da lança. É verdade. Situação Entendeu? complicada, hein, Marconi? Deixa eu falar. Então, fica difícil. Né? Essa é a minha opinião. Como é que mas resolve uma situação dessa? É difícil demais. É muita para ponta para resolver, juntar. cara, primeiro, como eu estou te falando, tem que ter Vontade vontade política. política. Se não houver vontade política, e aí tem que sentar na mesa as pessoas competentes com vontade de mudar. Agora, será que vão querer? Porque se provocar mudança vai gerar outras coisas. Vai ter coragem para isso? E a Agora não é maioria mais... dos políticos, meu irmão, eles querem o voto. Isso é difícil. Porque Então, isso não vai dar voto. a sensação que eu tenho é que a educação não é interessante para a massa, sabia? Porque Entendeu? as pessoas mais instruídas têm condição de avaliar mais. Eu E não a sei. polícia é aquilo, né, meu irmão? Longe faz falta, perto incomoda que nem criança. Polícia, criança às vezes né, tá ali, aí incomoda. Mas só que se a pessoa entender que a polícia ela é a mão amiga do teu estado, que as pessoas têm que entender que a polícia ali, meu irmão, eu sou um policial e largo minha vida, o meu maior bem é minha vida. Eu entrego minha vida em prol de pessoas que eu nem conheço. Exatamente. E aí eu sou estilizado? Não pode, O bicho. policial, Desculpa. de uma certa forma, ele é demonizado. E aí de uns hoje eu tempos pra virei cá. só número estatístico. O policial hoje só virou número estatístico. Hoje morre um policial em combate, não vejo, sabe, nenhuma emoção, a mídia vai contra. Pô, não, só sai uma notinha desse tamanho, enquanto o cara que é vagabundo sai um... Pô, para, a inacreditável. inversão de valores hoje está muito grande, Muito grande. entendeu? É inacreditável. E como é que fica hoje em dia a delegacia anti-sequestro nessa situação que a gente passa no Rio de Janeiro? Você passou por lá, né? Passei, mas eu passei... Numa época diferente. Bem diferente de hoje em dia. Década de 90? Fui para lá junto com o Dr. Marcos Raimão na época, né? Que era o Dr. Marcos Raimão, Magalhães, né? Que aí fui montando um time lá bem forte. O Dr. Rodrigo Oliveira, que foi coordenador da CORE, e na época ele era escrivão de polícia, entendeu? E aí o Dr. Raimão foi montando esse time. A 10 foi criada na década de 90? Foi uma divisão Foi a divisão. anti-sequestro. E é numa época onde, se eu não me engano, na década de 90 foi onde teve maior estouro de sequestro. De sequestro no Rio de Janeiro. Hoje você tá com isso muito diferente dessa época, né? Entendeu? Aí tinha uma pegada diferente, né, cara? E é o que eu tô te falando. Vários aí, famosos foram sequestrados nessa época. também, aí teve a vontade política, né, de permitir a polícia trabalhar. A polícia trabalhou, fez o papel dela, e a gente basicamente zerou o sequestro no Rio de Janeiro. Como que era assim? Surgiu um caso, vamos lá, mais ou menos o passo a passo. Chegou lá na delegacia, fulano foi sequestrado. Como que era o procedimento assim, Cara, de início? vamos lá. O Código Penal fala extorsão mediante sequestro. Então, para ser considerado sequestro, a pessoa tem que pedir o resgate, né? Então, quando fazia isso, nós mandávamos uma equipe, tinha toda uma equipe, cada um tinha seu trabalho específico. Então, tinha o intermediário, o mediador, né, que o negociador, vamos falar assim, que ele que tinha contato com a família, ele que tinha que preparar a família para poder falar até mesmo com o cara, o tomador de refém, né, com o sequestrador, e nem sempre era o pai ou a mãe, né, do sequestrado que falava, às vezes era um tio, um parente. O mediador, né, ele tinha que ter esse filho. Primeiro, ele tinha que ganhar a confiança da família acreditar no trabalho da polícia, entender que pagar o resgate não era garantia de retorno daquela pessoa e que ela precisava acreditar no trabalho investigativo da polícia. Então, quem fazia, né, todo esse trabalho era o mediador, né? Então, tinha uma pessoa preparada, devidamente preparada para fazer esse trabalho. E, enquanto isso, tinha um pessoal da inteligência, que cuidava, né, dos grampos, interceptação telefônica, e tinha o pessoal de campo.
Que às vezes ia lá para a região. Porque, Então, assim, por às vezes. exemplo, às vezes o cara fazia contato, vamos dar uma suposição, em Irajá. Então, ia uma equipe para Irajá, para saber da onde era aquele telefone, aquele orelhão. Na época eu Era usava orelhão. muito orelhão. O Bina pegava, né? Então, a gente ligava para a operadora, que na época acho que era Telerge, Cetel, um bagulho desse assim. Ele dava a posição. Ele dava a posição da onde saiu aquela ligação. Aí ia lá e já manjava o local. Aí a gente ia lá e fazia os primeiros levantamentos locais, quais eram as favelas mais próximas dali, qual era a facção criminosa. A gente ia perguntando para a pessoa, tem algum carro assim, aí sempre alguém falava alguma coisa, então não lembrava, às vezes pelo lapso de tempo. Né? Então, em cada local a gente ia. E os caras também, poucos iam evoluindo também. Também, né? Não Mas ia dando mole. o sequestro, ele tinha aquele sequestro mais básico, mal feito, né? E também tinha uns mais Não, o que acontece? elaborados, né? Aí é o que eu estou te falando, o sequestro também ia evoluindo. Porque às com o vezes tempo. o sequestrador poderia sequestrar e ficar 20 dias sem entrar em contato. Então, porque o que Aí, acontece? caraca, Chegou um por onde período começa, né? que o sequestro evoluiu tanto que tínhamos o cara que arrebatava a vítima, né? Tinha aquele que levava para o cativeiro e o cara que arrebatou não sabia onde era o cativeiro. Ou seja, tinha um cara que pegava, o cara O que transportava. negociador, tinha um cara, só o cara que era o negociador, que era o cara responsável do telefone, tinha o cara. Só que tomava conta. Não, tinha um cara que tomava conta e tinha um negociador. E tinha um cara que depois ia pegar o dinheiro. Essas Então, células não se comunicavam Essas muito. células não se comunicavam. Caramba, era uma maneira de dificultar o negócio. Tu pegava um, não chegava no outro. Entendeu? Então, o sequestro também foi evoluindo. E a gente também teve que ir evoluindo na Ou investigação. seja, o cara pegava o refém, ó, já peguei. Aí esse cara aqui da Entregava esse cara do para o outro, transporte, que levava, o outro levava para o tomava conta cativeiro. no cativeiro Tinha um alguém, chefe. e tinha alguém coisa. E essas células não se. É uma e aí, maneira se de pagasse o desarticular. real, cada um levava seu percentual, pô. Caramba, bicho. Entendeu? Então, os caras, entre aspas, já tinha uma equipe que... Ó, meu irmão, a tua equipe aqui vai fazer, eu quero Agora, só... o sequestro é considerado um crime hediondo, né? Hoje, Porque, cara, tem coisa mais cruel do que pegar Cara, um familiar e quando sequestrar. a gente tirava a pessoa do cativeiro, olha, vou te falar, não tem coisa mais honrosa para um policial a gente poder salvar a vida de alguém. Né? E ainda mais na questão do cativeiro. Porque, cara, é uma condição subhumana. Né? O cara urinava, defecava no mesmo local, que comia. Né? Tu viu o cara... O bicho. Pô, Sem tomar banho. imagina, é que hoje tu não se fica sensibilizado de ver um animal, um cachorro maltratado, largado numa casa abandonada, corrente, tá tudo ali. Sem dúvida. Imagina um ser humano ali, nessas mesmas condições. E dias, semanas, às vezes. Né? Vendado, e o trauma que você cria nisso. O cara é vendado nisso aí, entendeu? Então os caras vinham, barbarizavam, raspavam a cabeça, mandava amostra de cabelo, entendeu? E como que foi parando aqui no Rio? E também, assim, se eram algumas organizações, aonde que elas agiam principalmente, geralmente onde que eram os cativeiros aqui no Rio? Cara, Assim. não tinha lugar certo para cativeiro. Né? Então, pô, a gente estourou o cativeiro na região dos Lagos, em Caxias, né? No Parque Primavera. A gente estourava cativeiro em tudo que é lugar. Fora da capital, mais ou menos. a Também, maioria. fora da capital também, entendeu? Mas é o que eu estou te falando, o sequestro também se tornou dinâmico. Ele foi evoluindo aos poucos. Mas a sagacidade, né? O tirocínio do tiro fez com que Quando a o gente... sequestro chegava na E mídia... aí tinha nós tínhamos ali o doutor Raimundo também, que ele falava, meu irmão, vamos que vamos. E quando chegava na mídia, atrapalhava ou ajudava? A gente não falava com a mídia direito. Mas tinha alguns que vazavam Não. na mídia, né? Porque a gente tinha medo de vazar. Porque a mídia, ela quer vender. Eu não quer resolver. Ela não quer zoeira. Ela quer um furo de reportagem para poder mostrar que ela está ali. Mas ela atrapalhava o trabalho de vocês? Atrapalhava. Em alguns momentos atrapalhava, em alguns momentos ajudava. Depende da então tu dinâmica. tem que saber jogar esse jogo de xadrez. Entendeu? Tem que saber falar com a mídia na hora certa e no momento exato. Tu não tem que esconder a informação. Porém, tem coisas que você não deve falar. Entendeu? O grande problema hoje é que a polícia não sabe comunicar com a mídia direito. A polícia tem que aprender a se comunicar melhor com a mídia. Hoje em dia Entendi. já tem o
Não, da PM nós temos o porta-voz da PM. Mas é. Político Entendeu? ali, de Mas mesmo comunicação. assim, sabe, tem coisas que não precisa você ter medo. Fala, né? Você não precisa entrar em muitos detalhes, fala, ponto, tchau. E depois de um certo tempo, as notícias de sequestro, elas foram diminuindo. Foram, porque a gente foi tendo êxito nas investigações e nas prisões. E a DAS fez um excelente trabalho nessa época, não há dúvida com relação a isso. Agora, será que a chegada da tecnologia, ao longo dos anos depois, também contribuiu? Bastante. Bastante, né? Bastante. Porque Contribuiu muita eu me coisa. lembro que no Jornal Nacional, né, chegava assim, quando ia falar... Tinha até um slogan de abertura de sequestro. Sequestro, aí tinha uma cartazinha com umas letrinhas assim, lembra disso? Eu lembro. Era colada, tu lembra? É. Não lembro. Tinha isso. Porque é o seguinte, sequestro. Aí pegava assim como se fosse as letras com um quadradinho colado. Vamos falar de sequestro. Tá em sequestro, não sei o que e tal. Depois sumiu isso, né? Então, porque a gente foi zerando o sequestro no Rio de Janeiro. Teve um período que acabou o sequestro no Rio de Janeiro. Né? Literalmente. Acabou. Porque Mesmo. todo mundo que sequestrava na época, nós prendíamos. E a DAI, se sequestrar, vai te achar. Vai. Não Esse adianta. era o slogan da... E ela te acha. achando o cativeiro. Às vezes tinha alguma resistência ali. Sempre tinha. E aí, como é que Ficava funcionava no- a negociação? Cara, Um tiro. Primeiro era tentar bater ali, né? Que era mais rápido, né? Aqui, meu minhas Se o flores. cara- pra você. se- É porque o cara também tá com Ele a tinha arma ali, opção, meu irmão, de se entregar ou não. Mas a maioria resistia à prisão e a gente só revidava a injusta agressão. Tchau. Injusta agressão. Exatamente. Entendeu? Vai fazer o quê? E aí é isso. E posso pegar um exemplo aí trazendo um pouco mais, não sei nem se seria o time aí da nossa conversa, porque a gente tem alguns clássicos de como foi lidado de forma talvez não muito legal, assim, na negociação. Teve uma negociação aqui na Ponte Rio-Niterói, no final do Mas ali mandato, eu acho que já é diferente, né? Não no é... mandato do Witzel. Wilson Então, ali Witzel. era refém, assalto com refém, né? É É, diferente. que a né? gente chama de tomador de refém. Mas Porque ele falou ali que sequestro tem que ser extorsão mediante Gente, sequestro. Mas às vezes não tem um O sequestro. refém, acho que é a polícia militar que Não, assume, presta né? atenção. Não pode ter um sequestro que vem um sniper, alguma coisa assim? Pode. Mas o que Era você nesse está ponto que eu falando, queria chegar. houve um assalto, né? E fizeram refém. E o cara... Porque ali também tem um negociador, Então, né? é o que eu estou te falando. O que acontece? Aí a gente chama de tomador de refém. A intenção do cara era cometer o assalto, né? O roubo. Só que quando ele estava cometendo o roubo, deu o azar da polícia chegar na hora. Então, ele, para garantir, ele toma aquelas pessoas, ele passa para garantir a vida dele, Usa de escudo. ele toma aquelas pessoas que estão ali presentes, Como né? garantia. Como garantia para ele. Então, ele começa... Tem aquele cara que sai pela rua fazendo besteira, né? Como teve o da Ponte Rio-Niterói, ou ele pode ficar dentro de uma unidade. Esse E tipo de aí- ocorrência não vai para DAS, né? Não, Vai na não polícia vai para militar não vai só. para dar. Não é que vai para a polícia militar, vai para a polícia civil. Porém, a polícia militar tem uma equipe especializada nisso, como a Core também tem uma Entendi. equipe De campo, especializada. né? A verdade, hoje, cada polícia, né, cada força tem sua unidade tática especial para lidar com cada um. Os bombeiros têm uma unidade também tática para poder lidar com as calamidades e caramba. Sim. Então, a PM tem. Só que a polícia militar ela é muito mais aparelhada do que a polícia civil. Porque a polícia civil ela tem uma verba destinada, enquanto a polícia civil depende da aprovação da LERJ para poder destinar as verbas. Entendi. A PM não, já tem uma verba para poder investir melhor em equipamento, Acaba aparelhando mais, né? com certeza. Eu posso estar até falando besteira, mas até há pouco tempo atrás Era era assim, assim. né? Entendeu? Agora, na década de 90 tiveram muitos casos famosos, né? Eu não estou lembrando aqui, mas foi uma época que... Acho que São Paulo também tinha muito. Tinha. Né? E muitos policiais vinham de outros estados, né? Fazer um Para intercâmbio. fazer um intercâmbio, pegar esse know-how com a gente e levar para lá para poder solucionar. Ainda tem esse intercâmbio, esse convênio entre Rio e São Paulo? Tem. Rio, São Paulo, Minas. Isso é importante para Tem que ter. a sistemática do crime, né? Não tem que ter. O crime hoje não está...
Tu vê que hoje o Comando Vermelho está parado, os caras estão vindo para cá para poder fazer o curso de pós-graduação aqui. E nessas negociações aí, chegou a vir mala de dinheiro do cara que queria pagar? Cara, a gente nunca perdeu nenhuma vítima, né? No período que eu tive na sequestro, a gente nunca perdeu Isso nenhuma é vítima, importante. que foi o mais importante. E não houve pagamento de resgate. Mas a mala já ficou pronta em alguma ocasião? Já, mas não chegou a pagar o resgate. E os pedidos eram o quê, cara? O que o pessoal pedia de dinheiro, pra gente ter uma noção assim? Tinha de tudo? Pedir de tudo. helicópero, alguma coisa assim. Não Não, chegava a Bota o pedir helicóptero ali pedia- com dinheiro, já o cara já... É, Mas pedia tudo. esse é do tomador de refém, né? Que, de filme americano. Né? É, de filme americano que o cara quer Quero um avião pra Etiópia, 5 milhões de dólares, eu quero um Aí o filho cara de- viaja no filme. Vai por aí. Entendeu? Mas no antissequestro ele quer o dinheiro, né? Ele quer o dinheiro. Eu me lembro que na final da década de 90 teve aquele filme, né? O Preço de um Resgate com o Mel Gibson. Isso. Que o cara, porra, pulava na piscina pra sair o eletrônico, mudava de roupa, ia fazendo tudo pra o dinheiro... Tinha aquele negócio que estourava a tinta, aquelas coisas todas, né? Já chegou perto disso, dessa loucura? Não. Isso é coisa de filme, de romantizado de filme, né? Pelo menos comigo eu nunca vi chegar a esse ponto, não. E Entendeu? o pessoal pedia $1 milhão de reais, assim? pedia 100 cada mil valor. cruzados. É, Não, cara, já era real, já era- dependendo já era real. de quem era, né? Chegava a pedir $1 milhão e tal, entendeu? Caramba, e se deparava com família desesperada, né? Paga, pelo amor de Deus, não sei o Os que, meu caras se filho. viravam, queriam pagar porque a vida daquela pessoa estava em Eu risco. tenho um amigo, hoje ele tá em Israel, é o Rafael Guanabara, um abraço pra ele aí. Ele foi sequestrado por engano, cara. Caraca. Ele falou assim, ele tinha uma vida simples, tranquila, ele foi sequestrado por engano. Não, eu não sou filho do cara, não sei o quê. Não, é assim, não sei o quê. Ficaram com ele 2 dias. Aí falou assim, pô, pegaram um cara errado. Aí ele falou assim, agora eu vou morrer, né? Que eu já sei, eu não quero olhar pra cara de ninguém, não sei o quê. E soltaram ele. Isso foi iníciozinho de 2000, pegaram ele como errado. É, isso aí que eu também ia perguntar. Ficou traumatizado, né? O que você indicaria, a pessoa foi sequestrada, o que ela deve fazer para minimizar, talvez, alguns riscos ali Boa pergunta. naquela fase que ela Se está tem ali isso, né? ruim, né? Se Cara, tem. as pessoas precisam acreditar no trabalho da Polícia Civil, tanto da Polícia Militar. Então, se teve algum ente da família, né, que foi sequestrado e que já foi pedido, vá à Polícia Civil, entendeu? A DAS vai achar pra você. Ou vai na delegacia mais próxima, que a delegacia vai encaminhar para a DAS, ou então vai direto lá na DAS, que ela sede lá no Leblon, né? Mas pode ir na delegacia mais próxima, que a delegacia vai fazer contato com a DAS, e aí eles vão tomar as providências necessárias e vão fazer todo o trabalho de amparo à família, né? E trazer seu ente querido de volta. E esses sequestros relâmpagos hoje em dia que tem? Isso chega aí pra DAS? Não? É. Chega aí para a DAS. Alguns casos chegam aí para a DAS. Teve até um E caso são do- solucionados, tá? Também? Também. O Rafael contou até um caso desse num outro podcast, que ia pegar, acho que pegaram a esposa dele, a ex-esposa dele. E ele achou lá, cara. Ele na DAS. Acho que o cara não sabia, né? E sequestraram a ex-esposa dele, mãe do filho dele, alguma coisa assim. Ele conta essa história e ele não acreditava, porque ele trabalha. É, eu fico pensando, no meio do Rio de Janeiro inteiro, E como é acharam, que faz cara. para achar alguém assim? Assim, Mas Pega consegue. o telefone ali, Pô, eles... Consegue, cara. já tem uma noção da mancha, como é que funciona. A E manha. dependendo do como foi o modus operandi, hoje nós temos lá dentro da delegacia da DAS, né, colegas que já estão lá há muito tempo, já se tornaram grandes especialistas. Pelo modus operandi já sabe até Da região. mais ou menos a região que o cara opera, só pelo modus operandi. E aí já vai, né, diminuindo essa mancha e já vai Porque o seguindo em cara frente. que vai ali, o cara ele acha que ele é malandrão, né? Eu sou um malandrão, vou sequestrar que ninguém vai saber. Só que tem pessoas que estão investigando do outro lado que são muito mais antigas, já conhecem, né? Igual você querer enganar um fiscal ali do aeroporto. O cara só tá vendo aquilo ali todo dia. Não, porque isso aqui eu vou dar... O cara só tá vendo aquilo ali, então... Cara, hoje, cara, o que acontece? Hoje todo mundo tem uma câmera, hoje todo mundo tem um celular, né? Então, sempre alguém vai registrar qualquer coisa que tu está fazendo. Não pensa que você está passando batido, porque você não está mais passando batido. Tem Ninguém muita mais. informação na tecnologia. Entendeu? O teu celular mesmo... Pô, já é o maior
Cara, vários casos foram revelados assim, conforme você vai andando, vai vendo com a antena que se interligou, a posição GPS, Isso aí. onde usou o cartão, onde não usou, onde Pega a a placa do câmera carro da rua. passou. Por isso que quando a pessoa não quando o crime é passional, posso estar falando besteira, é mais fácil de pegar, porque as pessoas não se ligam nisso, né? Elas fazem um crime passional e Cara, mas até, vamos pegar o caso da Marielle, né? Aham. Que, entre aspas, foi Difícil, cara. foi um caso difícil, os caras basicamente mapearam, E quem fez esse trabalho foi a Polícia Civil, a Polícia Federal chegou no final. mas a Polícia Civil conseguiu mapear. Conseguiu. Né? Demorou? Demora, porque, cara, o trabalho de investigação, ele é lento, ele é minucioso, né? Precisa de muita riqueza de detalhe. Você tem que gerar prova para o judiciário, né? Não é achismo, intuição, tem que ir na boa ali. Mas você tem que acreditar no teu feeling, Sim. tá? Aquela vozinha que fala com você, ó, Vai né? pra lá, vem pra cá. Você tem que acreditar nesse feeling teu. As pessoas, não, meu irmão, acredito. Acredita nessa voz que ela também te conduz. Mas como é que você vai gerar a prova para o Ministério Público gerar a denúncia contra aquela pessoa? Com provas, né? Entendeu? E aí, às vezes, a mídia fica, já passou 100 dias. Meu irmão, um crime de homicídio, segundo, né, o Código de Processo Penal, você tem 20 anos para elucidar. Como é que você quer que eu elucide? Posso elucidar em um dia? Posso, mas também posso levar 20 anos. Porque a polícia não tem bola de cristal. Né? Então, eu vou buscar informação na rua. De um vizinho, de um parente, de um mendigo, de uma câmera. Cara, entendeu? o celular meio que desvendou ali a situação, né? Mas Do da não Marielle. foi só o celular. As câmeras da rua pegaram também. a câmera da rua e pegaram. Entendeu? Acho que 800 cobalts foram chamados para Enfim, depor. mas aí você tem que vir... Eu tô te Peneirando. falando, o trabalho de investigação bem feito, né? Você não faz da noite para o dia. Né? Você tem que ter toda a minúcia, toda a paciência, porque você recebe as coisas cruas, né? Às vezes vem um disco de denúncia, como é que tu filtra o que vem? Muita gente quer fazer, E ainda faz denúncia que atrapalha. que atrapalha. Tira o foco ali. Mas mesmo assim, tu tem que manter uma linha de investigação e acreditar naquela linha de investigação. Pode aparecer outras? Podem. Às vezes tu está numa linha de investigação que vai levar até você para outra que nem queria, mas você às vezes até descobre. Entendeu? Mas você tem que continuar E focado dá uma ali. satisfação, é como se fosse um jogo ali, né? Você desvendar uma situação, né? Quando você vai começar a passar de fase, e quando você mata a charada, dá uma satisfação pessoal, Dá muita. não é? Porque você vê o seu trabalho realizado. Tu fala assim, porra, achei, peguei, ó, tá aqui, Não. né? E a arte, eu digo que investigar é uma arte, né, cara? Que aí é o que eu estou te falando, o tino policial mostra isso para você. Então, esse talento policial, tu tem que querer. É a vocação, é aquele sangue correndo na veia que vai te fazer isso. E os detalhes fazem a diferença, né? Toda a diferença. Às vezes, vamos dizer, aqui nessa mesa tem 2 copos, mas aí tu não liga para caneca porque tem 3 canecas, mas tem um detalhezinho que vai te dar o detalhe. Uma coisa que é rico em detalhe é uma lixeira de uma casa, de um crime. A lixeira, o lixo, você conhece a pessoa pelo lixo, cara. Exatamente, pô. O lixo. Cara, o porteiro lá onde eu moro. Ele, não, fulano de tal ali gosta de tomar uma gelada, porque ele já vem com cargueiro de O lixo, latinha. ele te denuncia, pô. Caramba. Entendeu? Ele sabe tudo ali pelo Então, tu lixo. tem que futucar mesmo, tu tem que acreditar naquilo, cara. Entendeu? Naquele filme O Senhor das Armas, tá o cara revirando lixo. Ele olha assim pela janela. Aí, por tá lá. exemplo, mudando de um polo, a gente saindo da antissequestro, vindo para a divisão de homicídio. Né? Você passou por lá também? Passei. E eu vim justamente quando inaugurou a divisão de homicídio, né, propriamente, a super... Pô, tu foi inaugurando aí os setores aí. Não, porque a uma divisão de lenda homicídio viva sempre aí. tem. Mas quando foi criada a super homicídio, né, a grande divisão de homicídio que hoje ela é, que é a DH, que todo mundo conhece, que tem a DH Niterói, Hoje tem uma DH até na Baixada só. não tem? Baixada, que só cuida do... É, porque lá a demanda é grande. Também. E a capital. A demanda Né? E a capital. Mas a primeira foi a capital. Então, eles cuidaram aqui. E mesmo assim, teve o caso da morte da juíza, lá de Niterói. doutora Patrícia. E aí, na época, a chefe de polícia era a doutora Marta Rocha,
né? Foi um crime de grande repercussão, que matou uma grande autoridade, né? E não podia deixar isso em branco. Na época que o diretor-geral era o Dr. Felipe Ettore, né? O seu chefe imediato era o Guimarães, que é um puta de um administrador, um cara que eu respeito demais. Que ano foi esse crime mesmo? Isso foi deve ter uns 20 anos. 2011, se eu não me engano. Tem um que tem 14 anos. 2011 ou 2012, né, que aconteceu isso. Caramba. E queriam colocar a Polícia Federal, aquela coisa toda, né, cara? E aí o doutor Felipe Ettore, não quero Polícia Federal, não quero ninguém, eu quero a minha equipe. Ah. Né? E aí a diferença de um grande delegado, ele confiava na equipe dele. E aí chamou todo mundo, reuniu a equipe toda, falou, meu irmão, se tiver que todo mundo morar aqui na delegacia 24 horas por dia... Até achar. Vamos achar. Cara, e aí fomos para Niterói, né? Então, basicamente, dividiu o efetivo da DH para continuar cuidando dos crimes, né, que já estavam aqui da capital e os novos que estavam acontecendo. Porque, cara, tinha dia na DH que a gente pegava 14 homicídios num dia só. Né? Era muita coisa, a demanda de homicídio era muito grande. E o doutor Felipe Ettore ainda tinha que cuidar desse caso da juíza. E aí ele selecionou, né, uma equipe de policiais, principalmente os cascudos, né, os mais velhos. Vamos desvendar esse caso aí. E com alguns garotos que também estavam novos, estavam cheios de tesão mesmo para poder, né, aprender a investigar e fomos para Niterói, cara. Nós fizemos um trajeto dela, né, desde a saída dela do fora até a casa dela a pé. Caraca, virando tudo que é detalhe. Todos os detalhes, olhando câmera. Aí foi quando um dos colegas descobriu que os ônibus de Niterói tinham câmera, a gente foi nas empresas pegamos as imagens, entendeu? Caraca. Então, isso é o diferencial de um grande tio quando ele começa. Tem que prestar atenção em nada pode passar desapercebido. Então a gente foi pegando e montando quebra-cabeça. E o Guimarães era o cara que montava. Tu trazia informação, o Guimarães vinha e montava o quebra-cabeça. E na sala de operação tem aquele quadro? Não, igual filme, não. Que vai ligando ali. Que vai ligando, vai pensando no ele raciocínio. montou uma base de operação ali incrível, entendeu? E eu tenho o máximo de respeito ao Guimarães, que ele foi um cara assim, sabe, centrado, o tempo todo centrado, dando apoio a toda a equipe. E a gente conseguiu, Quanto tempo levou esse na época, você lembra? Não, mas... Uns mês? Mais de um mês. Entendeu? Mas a gente ficou ali full time, né? Quase que 24 horas. A gente só ia para casa para dormir um pouquinho, trocar de roupa e vir para a delegacia. A gente dormiu uma média de 4 horas por dia. Todo assim. crime tem uma brecha para achar? Oi? Todo crime vai ter uma brechazinha, um detalhe? Sempre tem, cara. Por incrível que pareça, né, o local de crime ele fala. Se você botar energia... O cadáver ele fala. Entendeu? O cadáver fala. Ou seja, se tiver vontade política e energia, vai achar. Vai. Alguns casos vão ser mais difíceis, mas a maioria tu consegue achar. Mas o que falta na polícia hoje civil, principalmente, é material humano, tecnologia, entendeu? Efetivo, aparelhagem. Efetivo. Então, e hoje a Polícia Civil está numa carência de efetivo de quase 10 mil homens. Entendeu? Ficou muito tempo sem concurso público. Então, os garotos que estão entrando hoje aqui na polícia não vai suprir a necessidade da Polícia Civil hoje. E esse caso da juíza lá atrás, qual foi a motivação do crime? Na época? Ela estava com uma ação contra eles? Contra os PMs? Tinha uma briga ali particular entre eles, ela estava investigando ali um grupo de PMs. Ah, né? ela estava atrás de um grupo de PMs, é isso mesmo? Isso. E aí... Porque a auditoria militar cai para o judiciário, né? Se eu não me engano. Aí, enfim... Crime comum. Teve muitos detalhes ali que a gente não... O doutor Felipe Ettore tomou e levou para outra esfera e pronto. Mas foi isso. Esse foi o caso mais notório, né? Cara, teve outros também. Teve a questão da explosão do filho do bicheiro... Na Barra, né? Na Barra, né? Do Rogério Andrade, que também chocou a gente. Era um Corolla, né? Ele escapou por pouco também. Porque o filho era ele para estar dirigindo. E aí o filho que estava dirigindo explodiu do lado do filho. Tinha uma bomba? Tinha. No lado do motorista? Embaixo do carro, né? Um bagulho assim. Desse. Aí, não é um modo operante aqui do Rio, né? Bomba assim, né? Mas aconteceu. Uma coisa que aconteceu e vários outros casos que a gente conseguiu desvendar também. Entendeu? Porque a demanda faz o preparo, né? Se você não tem... A divisão antibombas também tem a equipe dela lá, né?
Tem. Mas, tipo assim, se você não tem demanda, você não tem investimento, né? Acaba ficando Cara, meio mas assim, eu vou né? te falar, eu trabalhei lá no Recursos Especiais, no Esquadrão Antibomba, né? Como eu te falei. E eu tenho que tirar o chapéu para esses caras, entendeu? Porque naquela época a gente não tinha o equipamento que tem hoje. Hoje a Polícia Civil, entre aspas, está bem equipada em matéria de antibomba. E até mesmo de operacional. O que era o recurso antigamente, porque hoje nem se O fala. recurso antigamente era. Cara, eu ia muito mais na força e na Ah, coragem isso do que daqui. outra coisa, né? Naquela época que eu trabalhava no Esquadrão Antibomba lá, a gente não tinha essa roupa Especial, né? especial. Então era tudo no olhômetro, no cheirômetro, E, né? Abria uma janelinha de na dúvida, inspeção, explode esse negócio logo entendeu? aí. E jogar, se era bomba de desequilíbrio ou não, aí jogavam um jato de água para ver se a caixa Dava um virava, tiro de né? Qualquer longe. coisa para poder ver se era bomba de desequilíbrio ou não. Mas as coisas foram evoluindo. Você passou Né? pela antibombas também? Passei. Pô, mas o cara. Pô, E Cara, lá no completo. Esquadrão Antibomba eu tive grandes amigos ali, né? Eu tive o prazer de trabalhar com Flávio Molina, que foi um dos caras maior, um cara que é lenda na Polícia Civil dentro da Operações Especiais no helicóptero, resgate de pessoas. Ele era da Operações Aéreas, mas o Molina eu tive o prazer de trabalhar ao lado dele, conhecer a família dele, né? E a gente tinha uma relação muito bacana, né? Eu já fazia jiu-jitsu, eu tinha parado e ele me motivou a voltar para a luta, né? Porque ele era um cara da greco-romana e ele que trouxe, né, o Muay Thai para o Brasil. Ele é considerado um dos caras percussores do Muay Thai dentro do Brasil. E aí tinha uma rivalidade, né, dele, do Muay Thai, junto com o pessoal do Jiu-Jitsu, com os Gracie, aquela coisa toda. Tinha, né? E o Molina era um cara completo, um cara família pra caramba, né? Que pensava o tempo todo, é um cara religioso. Então, pô, eu tinha uma relação com o Molina Maravilhosa. assim, maravilhosa. E fora outros caras, como o Candreva, né? Que foi um cara que assim que eu entrei para operações especiais, eu tive dois grandes anjos da guarda. Né? Um foi o Antônio Candreva, que hoje, infelizmente, está na cadeira de roda, mas ainda continua um cara excepcional. E o outro foi o Figueiredo. Né? Esses caras me pegaram ali, que eu era novinho de polícia, né? E aí ele me mostrou o que seria o recurso. Aí depois viu que eu estava gostando dessa questão do Esquadrão Antibomba. Me apresentou, na época, era o Tadeu e o Maulás. E aí eu fiquei lá com o Fernandinho, com o Eggs, esses caras assim que eu considero os monstros aí do Esquadrão Antibomba. Pô, Né? muito bom. Muito bom, cara, essas histórias. E hoje você tá na Cadepol, Hoje eu estou aposentado, mas tá lá com o mas instrutor? continuo como instrutor lá na Academia de E Polícia. a galera que entra lá, tá com a olha mesmo? tá só no videogame ali. O cara é bom no videogame, mas. Os caras hoje, o que acontece? A gente faz até uma brincadeira com eles, que é entender que sair do mundo Disney, né, que é o do mundo digital, e ir para a realidade. Fazer eles entenderem que eles vão entregar o maior bem que eles possuem, que é a vida deles, em troca de pessoas que eles nem conhecem. Então, que eles precisam maneirar, tem que mudar a conduta dele, o jeito de falar, que não dá mais para eles ficarem frequentando, né, os bailes como eles frequentavam, porque eles vão estar de porte de uma arma. Por mais que eles tentem se esconder, sempre tem um colega que vai dizer, meu irmão, o cara... Às vezes o colega não fala nem por mal, é por orgulho, por ter você como colega, como policial. Então a formação é completa. Então o cara hoje passa por uma Prepara preparação, né, tática, operacional, de tiro, de defesa pessoal, educação física, comportamental, entendeu? Agora, o básico é oferecido para ele. Agora, o poder de decisão é dele, né? Ele que vai decidir como é que ele vai tratar a vida dele daqui para frente. Quantos são formados aí a cada ano? Aí? Tem noção? Cara, infelizmente não é a cada ano, concurso, né? Depende do concurso, concurso, porque o último concurso, acho que tem 5 ou 6 anos que teve. Só para delegado demorou um concurso para o outro 10 anos. Cara. Né? E agora entrou 800 e pouco, ou 900 e pouco, e aí está previsto vir mais 900, vamos colocar assim, por alto, mais 900 aí talvez a partir de
abril ou maio. E o programa é de quanto tempo de treinamento? 6 meses. 6 meses. E tem gente que fica no meio do caminho, reprovada ali? Cara, alguns passam em outros concursos, são poucos que são reprovados, mas ocorre. Porque enquanto eles estão no curso de formação, tá correndo um processo por fora De investigação. de investigação social. Ah, tá. Então O é cara paralelo. reprovado por quê, assim, geralmente? Por que ele é reprovado? Cara, errou de tiro. porque, por exemplo, o tiro ele pode ser reprovado, porque ele tem que ter uma pontuação mínima, né? É. Então, ele tem as aulas, né? Desde a aula teórica até prática, manuseio do armamento, essas coisas todas. Ele não pode errar no manuseio do armamento, porque se ele errar, ele mata um colega ou fere um próprio instrutor numa linha de tiro, porque você utiliza munição real, letal. É. O cara fala com a pistola assim, não, Né? Aí pra tu tem que onde ter analisa o que a gente ponta, chama de controle de cano, o cara tem que ter tudo isso. E lá tu treina para atingir um determinado ponto, né? Aquela distância. E tem o dia da prova. E às vezes o cara cola a placa no dia da prova, entendeu? E aí não consegue a pontuação. Você trabalhou no armamento? Já fui armeiro já, da armeiro de aeronáutica, tá? Fui armeiro da aeronáutica. Eu servi aeronáutica, né? 6 anos, fui 6 anos Tomou militar. conta do armamento, né? Nos meus 2 últimos anos eu tirava serviço de armeiro, né? E aí, desmontava armamento? Montava? Não, só tomava como é que se fala? Tirava serviço de armeiro, né? Dormia ali com as armas Tomando conta, no né? paiol, né? E aí de manhã dava Tinha o que fazer armamento, conferência, né? Não necessariamente, eu não era formado em armamento, eu era Do almoxarife, então, formado... das armas. eu era formado em como é que se Logística? fala? Não, era de escritório, né? Ah, Escritório ali Administrativo. burocracia, isso, administrativo. Mas aí nos 2 últimos anos eu tirei ali de armeiro, né? Nunca deu tiro lá dentro, não? Tiro lá dentro, não, mas já rolou uns tiros quando eu tava de... Não, tem umas histórias bizarras. Já rolou um tiro quando a gente tava de... Eu tava dormindo, né? Todo mundo dormindo, um cara lá no quarto de hora deu tiro pra cima, porque era ali no Rio Comprido, né, cara? Aí na Barão do Tapajipe, Área tranquila. Turano com São Carlos, aí às vezes Eita. davam uns negocinhos ali na frente, aí o camarada deu um tiro. Pô, foi o primeiro a descer, né? O cara deu tiro, deitado e pá! Pá! Pô, já pulei, nem botei o boot. Porque assim, a galera tem que... Alguém tem que chegar primeiro. E tem que proteger a galera que tá... Lá era no alto, né? Onde o alojamento. Então a galera tinha que descer. Então falei, pô, vou descer, vou me posicionar mais na frente da escada e vou ficar protegendo a porque galera pra descer. É Desci sem boot. alta sinistralidade, né? No armamento, né? Desci Era sem... paiol, né? Não, já dormia com a pistola, era embaixo, do lado. Meu irmão, já tinha que pegar ali. Pô, Pum, vamos lá pegar abri as a armas do porta e Pinho lá, fui. pô. Aí já Tomar essas armas dele. posicionei, o cara cascudo dele. o cara deu tiro. Cara, essa coisa de armamento é complicado mesmo. A pessoa tem que saber lidar. Teve um caso lá que foi o seguinte. Olha o que aconteceu. A gente está lá, no meio do expediente, daqui a pouco escuta um barulho igual a explosão de pneu de ônibus explodindo. Porque eles tiraram o fuzil da aeronáutica, na época que levaram não sei quantos fuzil HK ali do DARJ, do DARJ com a linha amarela com a Brasil, houve um roubo ali de um ex-militar que era dali, que roubou, enfim. Aí recuperaram não sei quantos fuzis, roubou não sei quantas pistolas. E aí a aeronáutica tirou os fuzis e botou a 12, calibre 12, né? A Gaugio. E aí o rapaz estava lá na cancela com a Gaugio. Só que a Gaugio, ela é eu acho que é um pouco mais complicada de manusear do que o fuzil. O fuzil é muito prático. Por isso que você também não vê a 12 na favela, porque o marginal ali tem que ter uma instrução específica, se engasgar, meu irmão, o cara tem que saber mexer mesmo, né? Mas o fuzil também. Não, mas o fuzil é um pouco mais prático, porque se engasgar, o cara puxa ali, tira com coisa. A Gaugio, se entrar, dependendo da Gaugio, ela não... Você tem que pegar uma caneta, tirar, é um pouco mais complicado. O camarada tá lá na guarita, bum! Aí a gente foi lá, o cara, meu irmão, todo mundo foi lá ver o que era. Cara, olha o que aconteceu. E o garoto desnorteado, né? Desceu assim, desnorteado, né? Pô, dentro da guarita mesmo, a pancada ali daquele tiro, meu irmão, uma bazuca.
Olha o que aconteceu. Aí vimos o cara deu um tiro numa pistola que tava no chão. Aí a gente, pô, mas tu botou a pistola no chão? Olha o que aconteceu. O garoto que tava no quarto de hora anterior falou assim, ó, eu vou deixar minha pistola aqui no chão pra eu não ficar andando com a pistola no quartel, caramba, durante o expediente, Que né? isso, E aí cara. eu vou deixar aqui pra eu não ficar carregando e deixa aqui no cantinho aqui. Porra, o monstro Achou que tá era um lá no rato. quarto de hora, começou a futucar aquela porra, deu-lhe um tiro em cima da pistola do cara que tinha deixado lá. E pra explicar essa porra depois? Que isso, que cagada, né? E destruição de item bélico do cara que abandonou o item bélico. Meu irmão, que Só cagada, confusão, que confusão. Enfim, eu acho que não deve ter dado Ou em seja, nada o cara na época. largou o armamento, o outro deu Alguma tiro, coisa assim. deu, O né? cara deu um tiro na arma do cara que não tava no quarto de hora. Acontece essas bizonhices lá Quartel é na academia? complicado. Não, cara, na academia hoje não. Não, né? Não. Até Mas já porque o pessoal aconteceu. vai lá, faz e sai fora, não dorme lá. Porque hoje o controle de armamento, né, o pessoal da equipe de armamento e tiro, meu irmão, eles são muito rigorosos, né, e altamente vigilantes. E aí são 5, 6 instrutores, né, Experiente, né? e os caras, meu irmão, batem naquela tecla ali, entendeu? Então, se eles não sentirem que o ambiente está seguro, É ali no centro, né? Perto do batalhão de choque, né? do lado do batalhão de choque, a academia de polícia fica ali, academia de polícia civil. Até porque você pega essa galera muito civil. No quartel você ainda tem aqueles... Dá medo assim, fica assim, 3 pô, meses essa galera, ali, né? essa turma aí tá muito Devagar. crua, né? Pô, não dá bobeira. Cara, vou te falar, eu não sei, tá? Porque eu não sou instrutor de tiro. Mas eu acredito, né? O que eu posso estar falando aqui é até besteira, mas eu acredito que é muito mais fácil você treinar a pessoa, né, que é crua, do que aquela que diz que entende o que já atirou. Tem um vício ali Porque a de- pessoa, até Faz sentido. fazer ela zerar, né? Destruir o muro que ela já criou, fazer zerar para ela desenvolver de novo, pô, cara, tu mexe muito com o ego dela, entendeu? Então é muito mais fácil eu Chega com a pegar HD o vazia e botar zero o programa e zero. começar a doutrinar desde o zero, né? Geralmente acontece os incidentes, pelo que eu já pesquisei, acontece com aquela pessoa que já diz que sabe manusear o armamento e não trata o armamento com devido respeito e cautela, Pula etapas. né? Pula etapas e aí é onde dá o negócio, entendeu? Porque até a gente mesmo, que é experiente, né? Eu, por exemplo, tenho uma coisa que eu aprendi com os meus amigos, não só do recurso e até os mais. Irmão, tu tem que continuar treinando, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um cara que se chama Sérgio Inácio. Ele fala, meu irmão, treina, o tempo todo treina. Tem que estar pronto para o combate, não interessa se você está aposentado ou não, tu tem que estar pronto. Nós temos que estar pronto o tempo todo. Então, eu, por exemplo, eu treino dentro de casa, né? Minha paixão é treinar jiu-jitsu. Então, eu treino meu jiu-jitsu para eu poder saber me defender. É claro que eu não tenho mais a mesma força, que eu já estou um cara já meio ancião, já posso ser considerado idoso daqui a um mês, né? Que eu vou fazer 60, então eu já vou entrar na classe dos idosos. Tá mais inteiro que muita É. gente aí. Mas tudo aquilo, e toda vez que está tendo instrução, eu sempre pergunto. Então lá tem o Jansen, tem, sabe, o Borel, esses caras. Enfim, eu estou sempre perguntando a eles como é que... O Andrade, que é um cara hoje top de linha, e eu fico vendo a instrução dos caras. E aí pego um pouquinho daquilo e vou treinar em casa, né? Eu, como não tenho dinheiro para estar no stand de tiro, o que eu fiz? Comprei uma arma de airsoft, né, que é bem similar à minha peso arma, similar. o peso é similar, e treino. E faço o beabá. Até porque se Para você quê? Para que treinasse... se eu tiver o beabá bem feito, ele te salva. Não precisa muito Você fazer fala- firula, não. Faz só o Se beabá. for de verdade, os vizinhos vão ficar um pouco chateados. É, também, né, o barulho. Tiro pra cá. Mas se você fizer o beabá, né, treinar todo dia ali aquele beabá, irmão, na hora a memória muscular está ativada, você vai fazer bem E feito. tem que estar apto. O mais apto vem. Não é você treinar. E o Bernardinho fala, quanto tu está disposto a treinar? É, exatamente isso. Então, porra, quanto tu está disposto a treinar? Eu
tô ali. Marconi, estamos chegando, não, chegamos a mais um final aqui de programa. que pena, Que pô. pena. Pô, mais de uma hora e pouquinho, passa voando. Pô, presença maravilhosa, inaugurando a nossa agenda policial. 2024. Pinho. Pô, 2024. o Casanova vai ficar chateado porque a gente não falou do filme, tá vendo? Não, Casanova, inclusive o Casanova do filme aí, a divisão, a terceira temporada, não é isso? É. Vai estar aí com a gente. E ele que faz um personagem importante, não posso dar spoiler, mas ele faz um personagem importante. Não vamos perder. Semana que vem nós vamos estar gravando aqui com ele também. E mais outras grandes personalidades do mundo policial, certo, Do Pinho? mundo policial ao espiritual. Pô, nada mais importante que começar com essa lenda. O Pinho é o apaixonado do setor espiritual, eu sou apaixonado pelos ramo automotivo e assim a gente vai certo, tocando. eu também. Agora botamos um policial no meio aqui na Agora vai tudo. Agora é tudo. O Pinho tá jogando nas 11 aqui espiritual, né? Vou do O que tá faltando? tiro. Tem que trazer alguém de Buda aí, pô. Budismo. Vai vir, a gente vai ter uma gravação com Ragu, né? Ele canta mantra, vai vir aí Ah, é? gravar com a Porque gente. aqui é de A a Z. Qualquer tema Tem que tá ser- tem valendo. que Mas ser a gente tem eclético. agendinhas fixas, né? Tem Toda que ser semana a gente vai eclético, ter né, cara? alguém do mundo policial aqui. Olha, Marconi, legal. muito obrigado, Pô, obrigado você, pela sua Flavinho. presença. Obrigado, Pinha, aí, pô. Você deixa alguma mensagem para aquela câmera que está ali te assistindo? Eita, o que você nós, deixa cara. aí, depois de 3 décadas aí de polícia, o que você tem a dizer para as pessoas que precisam ser defendidas e para as pessoas que querem defender as pessoas? Cara, não digo nem... Primeiro é a gente se preparar o tempo todo, né? Procure fazer um esporte qualquer, né? Procure fazer uma atividade física e, de preferência, faz uma luta qualquer, né? Porque é bom saber se defender de uma injusta agressão. Então, eu sou um cara que eu sou amante do jiu-jitsu, adoro jiu-jitsu, mas faço qualquer coisa. Seja um kickboxer, até capoeira, que o nego diz que é dança, né? Tá umas voadoras lá. Mas, enfim, faça uma atividade física e cuida da saúde, que o resto tudo acontece de bom. Tá e certo. acredita no Papai do Céu também. Marconi, obrigado. Vamos Obrigado, nessa? obrigado. Galera, mais um Mais dia um dia feliz feliz. aqui. Tamo junto. Um Valeu, abraço. gente. Obrigado aí pelo carinho, galera. Like, hein? Tchau.